por 2-1 para o Deportivo Táchira. Então temos vários jogos para a gente falar. Vamos falar também de Campeonato Paulista. Corinthians já está na semifinal, venceu a Inter de Limeira. Gente, é muita coisa, Carlos Eduardo Mansur. Concentra aqui, concentra aqui. Jogo. Não é por falta de jogo, né? Não é por falta de jogo, verdade. Vamos colocar logo, então, esses números do Flamengo para a gente começar a falar desse resultado. 2-2, um jogo que a defesa deixou muito a desejar. E eu quero ouvir o Mansur sobre isso. Mas primeiro os números. Vamos colocar no telão. Posse de bola maior do Flamengo, 71%. Muito diferente do que a gente vê do outro lado, 29%, União La Calera. Finalizações certas, diretas ao gol, 7 para o lado do Flamengo, 4 União La Calera. Passes, 654 a 266. Faltas cometidas, maior parte para o lado do La Calera, 12 faltas. 7 pelo lado do Flamengo, cartões amarelos 4-4, escanteios 6-3. Mansur, agora eu quero ouvir você, hein? Era para ser um jogo mais fácil para o Flamengo? O Flamengo complicou? O que aconteceu? É curioso, porque a gente se acostumou de uns tempos para cá, em alguns jogos em que o Flamengo tem mais dificuldade, concede ao adversário ou gols ou mais oportunidades de finalizar, a gente se acostumou a falar de dois Flamengos, do Flamengo que se arrisca, que assume riscos, que tem uma postura muito ofensiva, que tenta jogar no campo do adversário e até pelas suas escolhas de formação concede riscos, por exemplo, em contra-ataques, expõe a defesa. O início do jogo até parecia reforçar esse discurso, porque o Flamengo teve 10 a 15 minutos muito instáveis sem a bola. O União La Calera começou com muita intensidade, tentando chegar com muita gente ao ataque, num jogo muito rápido. Até mudou um pouco o seu formato, especialmente sem a bola em relação ao jogo do Maracanã. Mas os gols que o Flamengo sofreu, eles se explicam muito pouco por aí. Eles nascem de questões muito individuais, de erros muito pontuais. O primeiro gol do La Calera, no lance que o Bruno Viana, e aí dá até para discutir se parte... Ele erra 3 vezes na mesma jogada. Dá para discutir se parte desses erros tem a ver com o fato dele ser um zagueiro destro jogando pelo lado esquerdo, justamente porque o Flamengo ainda não construiu confiança nos dois zagueiros contratados para jogar pelo lado esquerdo, tanto o Gustavo Henrique quanto o Léo Pereira. Um dos passes ele tenta dar o passe de perna esquerda e acaba errando e dali sai o primeiro gol. E o segundo de uma cobrança de córner. O Flamengo tem uma questão com bola parada defensiva, especialmente em escanteio. Nesse lance, é curioso que o Bruno Henrique sai da bola, estranhamente, ele se abaixa, a bola acaba desviando do Arão e sai o segundo gol. A partir daí, o jogo ganha um pouco mais de contorno do que se esperava. O Flamengo consegue ceder menos contra-ataque, tem mais a bola, não é uma avalanche criativa em termos de oportunidade, cria mais pelo lado direito, por onde o Isla, o Everton Ribeiro e até o Gabigol conseguiam se mover a marcação do La Calera, criar espaço entre lateral e zagueiro para fazer a infiltração. Por ali saiu o lance do pênalti do Gabigol. Mas o Flamengo já começava a ser um pouco dono do jogo, alugar terreno, jogar no campo do adversário. No segundo tempo, isso se intensifica muito. O jogo termina com 15 finalizações a 6. E no segundo tempo, com chances um pouco mais claras. O detalhe do segundo tempo interessante é que o Rogério arrisca ainda mais. O Flamengo termina o jogo, para que se tenha uma ideia, sem nenhum zagueiro de ofício, porque ele termina tirando o Bruno Viana, termina com o Felipe Luiz de zagueiro pelo lado esquerdo, formando dupla com o Arão, o Ramon na lateral pela esquerda, o Mateuzinho pela direita. Coloca o Pedro ainda cedo para fazer companhia ao Gabigol. O Flamengo começa a criar mais, consegue um empate, mas para o tamanho do volume não é uma quantidade de chances também imensa. O Flamengo produz até para sair com a vitória, mas certamente não foi o melhor Flamengo que a gente já viu. Realmente, o Arão foi de novo, já aconteceu isso com ele em outros jogos também, de ir do inferno ao céu, não é do céu ao inferno. Também já aconteceu, mas nesse caso, do céu ao inferno. Eu estava dando uma olhada aqui nos números dele na atual temporada, 10 jogos, 2 gols, mas hoje realmente ele deve ter sentido um alívio quando marcou aquele gol e conseguiu ajudar o Flamengo, porque aí conseguiu alcançar o 2-2. Muito pela forma como saiu o segundo gol do La Calera, né? Mas acho que é mais marcante a falha do Bruno Viana no primeiro gol do que o próprio gol contra, por mais que pareça mais pesado. Concordo. Do Arão no segundo. Porque o do Arão tem um contexto coletivo ali, de um time que não consegue fazer o corte, se não me engano é o Bruno Henrique, que está exatamente na frente do Arão, né? O Bruno Henrique normalmente fica naquele primeiro pau, sim. Só que ele sai da bola, e aí a bola toca na perna do Arão. É possível até discutir se o Arão poderia ter afastado, mas não acontece. E o Arão, que é muito bom também em bola aérea ofensiva, né? Ele já tinha feito um gol, ele tem gols pelo Flamengo em bola aérea ofensiva,
talvez o mais marcante do Racing na última Libertadores, que levou o jogo para os pênaltis já no final do jogo, e ele acaba fazendo esse. Eu pensei que tu ia continuar aqui. Não, pensei que tu ia continuar. Recebi um zap agora aqui do seu grafite. Ele está assistindo ao Troca, junto com o Caio, Leandro, Pedro Gotardo. Enfim, estão assistindo. Estão aqui, ó, só no zap, aqui, ó, falando que estão assistindo Troca de Passes, tarará. Então, ó, um salve para todo mundo aí. Grafa, muito obrigada por ter avisado que está assistindo ao Troca. É isso aí. Tem que fazer o dever de casa mesmo. Tem que estar cada um numa televisão para aumentar a audiência. Mas essa é a ideia, entendeu? Estão lá no zap e tal, falando sobre o que a gente está aqui também comentando. Mas falando ainda desse jogo do Flamengo, eu estou vendo aqui também nas redes sociais muita gente questionando, por exemplo, a noite do Arrascaeta. Sabe? Não só do Arão, ok, ele teve esse momento ruim, mas teve outro momento que acabou se redimindo. Mas o Arrascaeta abaixo da média, Bruno Henrique também abaixo do que a gente tem visto também ele entregar. Mas, Karine, Rafa, a questão do Arrascaeta, é verdade que ele tecnicamente já fez jogos muito melhores pelo Flamengo, não foi a melhor das partidas. Mas especialmente o segundo tempo do Arrascaeta serve para ilustrar um pouco uma coisa que a gente já comentou aqui, o Rafa falou muito sobre isso também, que é como não é simples, embora muita gente fique batendo nessa tecla, e eu acho que, de fato, é importante fazer esse tipo de tentativa do Pedro com o Gabigol juntos. São jogadores que, em tese, entre eles dois até podem ser complementares, mas o encaixe deles no modelo de jogo do Flamengo, o quanto ele gera outros desacertos em torno. O Rogério o Rogério no segundo tempo tenta colocar o Pedro junto com o Gabigol. E aí ele faz uma adaptação que é muito curiosa no início. Ele passou, para não perder a profundidade pelo lado esquerdo, ele não tira o Bruno Henrique, para não perder também a jogada de profundidade pelo lado esquerdo. Então ele passa a jogar com o Pedro e o Gabigol formando a dupla mais pelo centro, joga o Arrascaeta para o lado direito e o Bruno Henrique aberto pela esquerda. O Everton Ribeiro vem fazer a dupla com o Diego. Não é exatamente uma dupla de volantes, mas vem ser o jogador mais central. É quase um 4-1-3-2, né? O Diego como primeiro homem, o Arão centralizado mais à frente, Bruno Henrique por um lado, Arrascaeta pela direita e os dois atacantes. Só que isso desacomodou muito claramente o Arrascaeta. Ele teve muita dificuldade de jogar por ali, a ponto de que nos minutos finais, o Rogério ter feito uma inversão já depois do 2-2, já depois do gol do Arão, ele devolve o Arrascaeta para o centro e tenta jogar com o Everton Ribeiro aberto pela direita. Claramente era um time com um acúmulo de jogadores de muita qualidade na frente, com muita gente chegando à área, mas sem articulação. O volume era muito grande, muita bola no campo de ataque, mas sem articulação para criar as oportunidades. Eu estou falando isso só para ilustrar o quanto pode parecer muito óbvio, jogar o Pedro e o Gabigol juntos pelo momento técnico dos dois. Mas não é simples ajustar o time em torno deles pela característica dos jogadores que o Flamengo tem e pelo modelo de jogo a que esse time está mais habituado. Outro jogador que também muita gente ficou questionando, que não deu o que poderia ter dado em campo. Aliás, não foi só hoje que teve esse questionamento. Everton Ribeiro. Aí aqui, por exemplo, a movimentação das pessoas falando, podia ter tentado colocar o Vitinho, pedindo o Vitinho para tirar o Everton Ribeiro e botar o Vitinho. Isso faz sentido para você também, Rafa? São momentos, né? O Vitinho deu uma resposta legal no início de temporada. Se a gente falar da participação, principalmente nos jogos no Carioca, né? E o Everton Ribeiro passa talvez pelo momento de mais incerteza com relação a desempenho, né? Desde que ele virou referência nessa equipe do Flamengo. Mas eu não acho que seja por aí, até porque a mudança de característica é muito grande, né? O Mansur mesmo já falou que vê no Vitinho capacidade de ser mais um jogador por dentro, pelo poder de definição, pela forma como atua, quase que flutuando atrás de um camisa 9. Até de maneira mais confortável do que um ponta, só um cara de lado de campo. Mas isso não aproxima do Everton, pura e simplesmente. O Everton é um organizador de jogo. O Vitinho não é, na essência, um organizador. Ele é mais um cara de chegada na área, mais um cara de definição, por mais que ele tenha técnica, ele tenha qualidade individual para participar da construção. Eles são muito diferentes, então você já está falando de mais um pequeno trauma no que é esse quarteto ofensivo, no que é a forma de atuar como um todo. Não é tão fácil. Claro, um jogador está mal há algum tempo ou dentro de um jogo, você identificar no banco quem você imagina que possa te dar uma resposta diferente. Mas não é simplesmente tira um, bota o outro e encaixou e vai dar a resposta e vai ficar tudo bem. Então, e me parece